O que a gente precisa para uma aplicação de verniz espelhada? O que a gente precisa para aquela pintura top das galáxias mesmo? Eu não estou falando aqui de laranjado alto, laranjado médio, laranjado baixo. Eu estou falando de uma pintura espelhada mesmo, o mais lisa o possível. Será que a gente precisa de uma pistola de alta tecnologia? Será que a gente precisa da aplicação de verniz perfeita? Será que a gente precisa da aplicação de tinta perfeita? Será que a gente precisa daquele verniz top das galáxias mesmo? Hoje eu vou mostrar para vocês a pintura que eu vou realizar no paralama, né? Lembrando que esse paralama é aquele meu paralama de demonstração, e eu vou fazer todo um passo a passo, desde o lixamento do primer até a pintura. E detalhe, vou pintar esse paralama com a pistola SLG 510 da Devilbes, e a gente vai tentar fazer aquela aplicação de verniz espelhada. Fala, tropa da pintura automotiva, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo no canal, e para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Wilson Oliveira. Sejam bem-vindos ao canal Tropa da Pintura Automotiva, um canal onde eu mostro meu dia a dia e consequentemente acabo deixando algumas dicas para vocês. Porém, não é o meu dia a dia aqui, tá? Esse aqui é aquele paralama que eu comprei de demonstração pra gente fazer uns trabalhos em cima deles aqui. A gente vai fazer bastante vídeo, inclusive eu já quero pedir para vocês deixarem aí nos comentários aí uma dica de qual vídeo fazer com esses paralamas aí. O vídeo de hoje é sobre pintura espelhada. E detalhe, eu vou usar a pistola SLG 510. Me pediram para fazer isso. Wilson, faz uma pintura espelhada com uma pistola com bom custo e benefício. Então tá aí, vamos fazer esse paralama. Vamos usar a pistola SLG 510. E por que tá no primer? Deveria ter mostrado já a aplicação de base poliéster e a aplicação de verniz. O paralama tá no primer ainda, porque quando a gente fala de uma pintura espelhada, tá? Não depende só da pistola, não depende do verniz, não depende de uma regulagem ideal, não. Tem todo um conjunto. E a primeira questão aqui é o seguinte: fazer o lixamento do primer, fazer todo o nivelamento, todo o refino desse primer e não deixar detalhe nenhum, não deixar marca de lixa. Por quê? Porque quando a gente vir com a aplicação de tinta, depois eu vou mostrar para vocês, vai ser aquela aplicação mais molhada. Então, se ficar algum detalhe para trás, como arranhões de lixa, eu vou ter que parar, lixar toda a peça de novo para depois vir com a demão, com o restante das demãos de tinta, ou se não, tem que largar aquela demão bem pulverizadinha, sabe, que a maioria das pessoas fazem para cobrir aquele arranhão. E acaba ficando aquela textura bem grossa da tinta. E como é uma pintura espelhada, a gente tem que deixar o primer lisinho para receber a tinta lisinha para receber o verniz, e a gente ter aquele resultado top das galáxias. Ó, só tem um probleminha aqui, esse paralama eu apliquei primer, mas eu acabei arranhando aqui, então aqui eu vou ter que corrigir com uma massinha de pequena correção. Então vamos começar a trabalhar nele. Lixa 320, vou fazer todo o nivelamento desse paralama aí, usando um taco de EVA. Porém, como ele é bastante abaulado aqui, não sei nem se é dessa forma que se fala, e ele é novo, não tem massa, não tem nada, eu não vou usar o lado de EVA. Eu vou usar aquele lado que é mais macio, que é o lado que é o tatame, aquele taquinho do Rogério do Pintando Carros. Bom, tropa, tá tudo nivelado aqui com uma lixa 320, só que eu quero pedir uma coisa pra vocês. Vocês têm que tomar cuidado com isso aqui, ó, onde abriu esses cantinhos assim, tá? Por que tem que tomar cuidado? Porque como a gente quer fazer uma pintura espelhada, a gente tem que entrar com aquela primeira demão de tinta caprichando, pra tinta ficar com um acabamento bonito, né? Ao invés de vir pulverizando, eu já venho com ela molhando. Quando eu venho com ela molhando, corre o risco de retratar esses cantinhos aqui.
Eu não vou aplicar uma base, eu vou pintar dessa forma, a gente vai ver como vai ficar. Eu vou aplicar a tinta normal e se retratar, daí eu vou mostrar pra vocês certinho como eu faço. Vai ser mais ou menos igual o paralama prata que eu mostrei pra vocês, né? Porém, na hora da aplicação da base poliéster ali, eu não precisei lixar nada porque não retratou. E como eu quero fazer uma pintura espelhada, a cor que eu escolhi para esse paralama vai ser preta. Eu acredito que a preta também não vai retratar, mas a gente tem que tomar bastante cuidado quando fazer o lixamento, principalmente, ó, quando fica a chapa exposta, tá, Wilson? O mais correto aí é fazer o quê? É fazer todo agora refino com a lixa 500, igual vocês vão ver eu fazer, usando o controle de lixamento. Aplicar um wash primer aqui, nessas chapas expostas aqui localizado, um fundinho universal, uma lixinha, e aí sim pintar. Ou se não, a gente fazer o wash primer, peneirar ele certinho, quando tiver lá dentro da cabine a gente aplicar localizado aqui, esperar um pouquinho, vir com uma base poliéster, aquela minha basezinha de sempre, e aí sim depois com a tinta, se não precisar lixar nada. Aí se precisar lixar essa base, mesmo assim a gente corre uma lixinha para aí sim vir com a tinta do carro. Mas eu não vou fazer nada disso não, tá? Eu já vou fazer dessa forma, porque igual eu fiz com um prata, porque se retratar eu já mostro aqui para vocês certinho como que eu vou fazer. Agora controle de lixamento Rokit com interface, inclusive já tá até aqui. Aqui é a minha lixinha 320, aqui é a minha lixinha 500, as duas são da 3M, a Blue, tá? A mesma que eu mostrei para vocês da outra vez. Interface. O que é interface? Muita gente me pergunta. Esse redutor de impacto aqui, ó. Aqui é sem interface. Quando a gente lixa dessa forma acaba agredindo demais. E aqui é com interface, que é essa esponjinha, um redutor de impacto justamente para não agredir demais. Lixa 500. Só vou lá pegar o controle de lixamento. O controle de lixamento é o pó xadrez. Vou passar ali e já venho mostrando para vocês o lixamento com a Rokit. Então, tropa, a lixinha 500 na Rokit com interface já foi passada. Bem padrão do que normalmente eu faço aqui na oficina. Mas, igual eu falei pra vocês, dá uma olhadinha no acabamento aí, ó. Bem lisinho, sem marca de lixa nenhuma. Então a gente não vai precisar aplicar bem pulverizado para cobrir aquelas marcas de lixa, não. Porém, eu falei que eu ia endireitar isso aqui com uma massinha de pequena correção. Mas, tropa, é muito grande mesmo. Então eu vou fazer o seguinte, vou catalisar uma massinha poliéster, aquela de acabamento da Anjo. Eu vou aplicar aí bem apertadinha. Vou esperar secar para fazer o lixamento. Vou mostrar para vocês como que a gente pode resolver isso aqui. Vamos dizer que apareceu no meio do caminho, aconteceu um problema. E a gente tem que resolver para pintar. Tá aí, tropa, já catalisei aqui a massinha de acabamento. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, ó, bem apertada, bem esticadinha ela, eu vou aplicar ali onde tem esse detalhe, ó. Deixa eu pegar a câmera pra vocês, ó. Bem apertada, ó, tá vendo? Agora eu vou esperar secar um pouquinho aí. Faço o lixamento. E vou ter que aplicar um fundinho. Só não sei se eu vou aplicar ainda um fundinho universal ou um fundo PU. Mas depois de lixar eu decido certinho. Bom, tropa, lixinha 320. Vou lixar isso aqui. E já decidi, vou aplicar uma demãozinha apenas do fundo Fast da Anjo aqui, somente em cima desse detalhe, nem vou aplicar nesses outros não, vai ser somente aqui em cima mesmo. Então 320 até nivelar bem aqui, ó. E eu já venho com uma demão apenas do fundo Fast. Agora eu vou esperar secar para dar uma lixadinha. Então, tropa, 5 horas depois eu vou lixar aquele primerzinho que eu apliquei. Assim, ó, esse primer que eu apliquei,
Ele é o Fast da Anjo com aditivo Super Dry. Em 20 minutos, do jeito que tava aí o tempo, eu já poderia fazer o lixamento. Por que eu tô fazendo 5 horas depois? Porque eu tô mexendo nesses paralamas aqui no horário do meio-dia e também no final do dia. Então, no caso, esse aqui eu vou deixar lixadinho, mas não vou pintar hoje não, tá? Quero finalizar aqui essa preparação, mas a pintura eu vou fazer provavelmente amanhã, no horário do meio-dia. Mas se a correria estiver grande, tiver algum carro dentro da cabine, eu vou fazer só no final do dia. Então, para dar continuidade aqui, Rokit com interface lixa 500. Vou passar onde eu apliquei o primerzinho. Deixa eu endireitar ele aqui. Então já vou aproveitar e passar no paralama todo de novo, ó. A 500. Agora é só fazer a limpeza, colocar pra dentro e começar a fazer aquela pintura espelhada com a pistola SLG 510 da Devilbes. Então, tropa, talvez esse vídeo tá ficando um pouco estranho, mas é porque, igual eu falei pra vocês, eu tô fazendo aqui no meu horário de descanso, ou sempre no horário do meio-dia ou depois do horário. Então hoje é quarta-feira, eu fiz todo o lixamento para a pintura ontem, na terça-feira, no horário do meio-dia. Ali no final do dia eu lixei esse fundinho que eu apliquei, e agora na quarta-feira, que é hoje, eu vou fazer a pintura no horário do meio-dia. A peça tá aqui, já tá toda preparada, tudo certinho. Vou fazer a limpeza dela, tá bom? Antes de começar a fazer a pintura, e vou isolar essa parte aqui, ó, para não aplicar tinta nem verniz aqui dentro aqui, para depois ficar acumulando bastante coisa aí, a gente ter que remover, porque esse paralama eu ainda vou fazer toda a remoção desse material que eu vou aplicar hoje. Aquele paralama que eu pintei de prata, eu vou fazer a mesma coisa, remover todo o material pra gente fazer mais vídeos, né? E não fazer em cima de várias e várias pinturas. Então vou fazer a limpeza da peça aqui. E depois que eu fizer a limpeza da peça, eu venho com a pistola, vou mostrar pra vocês a regulagem dela certinho. E a gente vai pintar de preto, né? Já que a gente quer uma pintura espelhada, então vamos pintar de preto esse paralama. Agora eu vou passar um desengraxante aqui pra gente poder começar a fazer a pintura. Tropa, eu só quero pedir uma coisa pra vocês: não reparem muito na preparação em si, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque apesar de eu ter corrigido isso aqui, quando eu fui pegar o paralama lá hoje, que ele fica aqui atrás, aqui na oficina, tinha outro paralama por cima. Então eu vi aqui que deu uns arranhões em alguns lugares. Porém eu não vou corrigir não, tá? Porque se eu corrigir vai levar muito tempo, talvez eu não conseguia nem pintar agora no horário do meio-dia. Ó, por exemplo, aqui tem um, ó. É no arranhãozinho aqui. Então se eu fosse pintar mesmo para entregar pro cliente, aplicaria o Wash Primer nessas chapinhas onde estão aparecendo aqui. Aplicaria minha basezinha poliéster, esperava secar, ia ver se precisava lixar assim ou não, mas se não precisasse, eu já vinha com a tinta. Bom, tropa, tá aqui a pistola SLG 510 da Devilbes. Vou fazer um engate aqui. Aqui embaixo, na vazão de ar, vai ficar toda aberta. Aqui no meio, aqui, ó, a gente tem a agulha, deixa eu fechar ela toda. E aqui a gente tem o leque, tá? Vamos começar fazendo o quê? Abrindo todo o leque. Abrindo, ó, conta comigo ali, ó. Aqui tá, não sei se vocês conseguem ver a marquinha, ó. Tá vazando porque tá faltando o guarda-rosca, tá? Ela tava sem um manômetro, daí eu acabei botando e botei sem o guarda-rosca. Mas ó, conta comigo. 1, 2, 3. 3 voltas da agulha. E a pressão pouquinho abaixo de 30 libras, ó. Aqui é 30 libras, pouquinho abaixo. Vamos testar lá no papel para ver como é que ficou. Fazer o seguinte, não gostei muito do jeito que tá lá, então eu vou abrir mais meia volta. O leque eu vou voltar só um pouquinho.
E vou diminuir um pouquinho mais, ó. Tá em 25 libras. A regulagem ficou essa aqui então. Vocês estão vendo que o leque tá um pouquinho torto aqui, mas eu vou pintar dessa forma mesmo, tá? Tô sem tempo, então vou pintar desse jeito mesmo. Vocês já viram a regulagem, a limpeza da peça, agora eu vou vir com a primeira demão de tinta. Tropa, acabei de aplicar a primeira demão de tinta aqui, vocês estão vendo que foi de cobertura mesmo, foi molhada. Se eu aplicar pulverizadinha, então eu não consigo fazer uma aplicação espelhada, a aplicação de tinta interfere na questão do verniz? Assim, ó, interferir no geral, não, porque o verniz tem uma viscosidade muito alta, mas o que acontece? Quando a gente aplica muito pulverizadinha, até tu pode aplicar aquela primeira demão mais pulverizada, e a segunda e a terceira demão mais molhada, e a quarta e última demão pode ser um semi-úmido de novo só para igualar a cor. Mas se tu vir com muita demão, primeira demão pulverizadinha, segunda demão pulverizada, a tinta, a textura da tinta vai acabar ficando parecendo uma casca de abacaxi, não é nem casca de laranja, né? Então eu gosto de aplicar já a minha primeira demão molhada, do jeito que vocês viram aí, esperar um intervalo, vim com a segunda da mesma forma e a terceira demão de tinta um semi-úmido. Assim eu consigo manter um padrão de 3 demãos de tinta e um acabamento bem fino. Então vamos esperar secar aqui para vir com a segunda demão, que vai ser da mesma forma. Só que dessa vez eu vou fazer o seguinte, eu não vou filmar com a cabeça, com a GoPro na cabeça. Vou filmar com ela pendurada ali, vou botar o paralama de lado para vocês verem bem certinho qual a distância que eu deixo da pistola pro paralama. E a segunda demão de tinta vai ser igual à primeira. Bom, tropa, nessa posição vocês viram, ver mais ou menos a distância que eu deixei da pistola. A segunda demão foi igual à primeira demão, foi mais molhada. Agora a gente vai esperar um intervalo aqui. Eu tô passando um arzinho para secar mais rápido, mas ó, não façam isso, porque quando a gente passa um ar, o que acontece? O filme aqui em cima acaba fechando e o solvente tá lá retido ainda. E ele ficando retido lá embaixo, mas a gente vai vir com mais uma demão de tinta, mais 2 demãos de verniz, o solvente ficando retido lá embaixo, acaba dando o problema mais comum, que é a queda de brilho. Eu tô passando o ar aqui, é só para eu conseguir gravar para vocês agora no horário do meio-dia, senão não vai dar tempo. Tem aí 1 hora de almoço, já perdi 15 almoçando, então eu tenho aí 45 minutos para fazer essa pintura para vocês. Repetindo, não passem vento nenhum a hora que estiver pintando, a hora que estiver secando, deixar secar por si só. O que não devemos fazer durante a pintura, isso que eu tô fazendo. Tá aí, tropa, dá uma olhadinha como ele tá um semi-úmido ainda, justamente por conta dessas 2 demãos molhadas que eu apliquei. Ó o arranhão que eu falei pra vocês. Ali o arranhãozinho que eu falei, ó. Em cima até tem uma sujeirinha também, ó. Mas eu vou passar o paninho pega-pó aqui ainda, eu acho. Como eu sequei daquela forma ali, se eu passar o pano pega-pó é capaz de arranhar. Então vou esperar mais um pouquinho para poder passar o pano pega-pó e vir com a terceira e última demão. Dessa vez vocês já sabem, um pouquinho mais distante, e vai ser um semi-úmido.
distância como tá também, tá um pouquinho mais distante, tá? Pouquinho mais lento. Bom, tropa, eu quero fazer uma aplicação de verniz lisa, espelhada. Na verdade, o mais lisa o possível. Por que o mais lisa? Porque na posição que tá, aplicar um verniz que fique igual um vidro mesmo, que fique bem lisinho, é difícil. Na realidade, é quase que impossível. Na forma que tá, o que a gente pode fazer é o seguinte: fazer uma aplicação de verniz o mais lisa possível que a gente consiga, para depois, na hora do polimento, a gente corrigir a textura, passando aquela lixinha para ficar liso igual um vidro mesmo. Agora, se eu quiser igual um vidro, eu pego esse paralama, eu deito ele, pinto ele deitado, aí sim a gente consegue chegar naquela aplicação de verniz que parece um espelho. Mas da forma que tá aqui, eu vou fazer o seguinte: a minha primeira demão de verniz já tem que ficar o mais liso possível, porque se eu aplicar uma primeira demão de verniz e deixar uma textura muito alta, quando dá aqueles 10 minutos, já vai dar uma liga e eu aplicar a segunda demão vai basicamente acompanhar a primeira. Então na primeira demão eu já tenho que fazer uma aplicação bem lisa. Vou fazer a aplicação de verniz aqui com a câmera aí onde tá, para vocês verem certinho a distância que eu vou botar, que a distância também vai mudar, e a velocidade que eu vou passar. E antes de eu aplicar a segunda demão de verniz, eu venho para explicar para vocês a regulagem certinho. Bom, tropa, dá uma olhadinha aí nessa primeira demão de verniz, como ficou. Já ficou bem liso, como eu falei pra vocês. Eu aproximei mais a pistola da peça, fiz uma aplicação bem rápida. Porém, vocês estão vendo aí que caiu bastante sujeira. Sabe por que tá essa sujeirada toda aí? Porque eu não coloquei o macacão, porque eu não passei o paninho pega-pó nessa última demão, porque eu usei o bico de ar. Então por isso que eu gosto de mostrar sempre o meu dia a dia, né? Então é um serviço que não tem como correr. Aqui eu tô fazendo nas pressas mesmo, no horário do meio-dia. Então acabou, olha só, caindo bastante sujeira. Mas dá pra ver já como ficou lisa essa aplicação de verniz, já na primeira demão, né? Então eu usei 30 libras, aproximei mais a pistola da peça, fiz uma aplicação bem rápida com uma sobreposição ali mais ou menos de 70 a 80%. Vou esperar dar uma secadinha e vir com a segunda demão da mesma forma. Bom, tropa, dá uma olhada nessa pintura espelhada e dá uma olhadinha como ficou a segunda demão de verniz. Já diminuiu bastante aquela sujeira, justamente por conta da viscosidade do verniz, então acaba cobrindo algumas, mas ainda tem, ó, ali a gente consegue ver uma sujeirinha, aqui uma sujeirinha maior, mas a intenção aqui mesmo era fazer isso, ó, uma pintura espelhada, e dá uma olhadinha, ver se ficou um espelho. Conseguiram entender então como que eu faço para ficar dessa forma? Aumento mais a pressão, abro mais a agulha. Normalmente com aquela pistola eu aplico com 2 voltas ou até 2 voltas e meia da agulha, a aplicação de verniz, mas eu abri 3 voltas, aproximei a pistola da peça e fiz aquela aplicação bem rápida, justamente para ficar com esse laranjado. Ainda tem um laranjado, tropa, mas ele é bem pequenininho, não sei se vocês conseguem ver, mas ainda tem. Agora eu vou falar a real pra vocês. Sabe o que eu quero ver aqui? Eu quero ver como que vai ficar essa pintura. Amanhã vou filmar e vou mostrar pra vocês certinho. Sabe por quê? Eu apliquei 3 demãos de tinta usando soprador de ar pra secar cada demão. Depois 2 demãos de verniz com um intervalo de menos de 5 minutos. E hoje tá fazendo, deixa eu mostrar aqui pra vocês, 23 graus. Até que não tá ruim, tá? 23 graus até que não tá ruim, mas devia ser o intervalo aí de 10 minutos. Então bateu aqui o horário para eu
Então já deu o horário para eu começar a trabalhar. E amanhã, tropa, eu venho mostrar para vocês, para ver se deu aquela queda de brilho nesse paralama. Tropa, no vídeo de hoje deu para aprender duas coisas: como fazer uma pintura lisa, uma pintura espelhada, né, com uma pistola aí com bom custo-benefício. E a segunda coisa é o que você não pode fazer durante a pintura. Primeira coisa, cada demão de tinta poliéster que eu aplicava, eu passava bem o ar. E isso que eu apliquei as duas primeiras demãos bem molhadas, como vocês viram. E de forma alguma eu posso fazer aquilo ali, pegar o ar e passar, porque o que acontece? Acaba fechando o filme em cima, o solvente fica todo retido lá embaixo, e daí dá o problema mais comum que acontece logo após a repintura, que é a queda de brilho. Além disso, outra coisa que eu fiz foi aplicar duas demãos de verniz com a temperatura, acho que estava ali entre 22, né? 21, 22 graus, não lembro direito porque o vídeo foi ontem de pintura, aqui já é o dia seguinte no horário do meio-dia. Então eu apliquei duas demãos de verniz bem caprichadas, com intervalos eu acho que não deu nem de 5 minutos, tá? Então vocês não fazem isso de forma alguma, por isso que eu gosto sempre de mostrar o meu dia a dia, porque daí eu consigo fazer as coisas certinhas, como tem que ser feita. E como eu pintei esse paralama no horário do meio-dia, então eu almocei, tive aí 45 minutos para poder pintar ele com a temperatura abaixo de 25 graus. Mas eu vou mostrar aqui para vocês que apesar disso tudo, eu me surpreendi, tá? Que a queda de brilho foi bem pouco, eu achei que ia dar bem mais queda de brilho. Ele tá aqui na minha frente, por isso que eu tô olhando assim. Eu achei que ia dar bem mais queda de brilho. E tem outra coisa que vocês não podem fazer, eu já ia esquecendo de falar. Não deu nem 5 minutos, né? Porque eu terminei ele, era mais ou menos, a gente volta a trabalhar aqui a 1 hora, né? Então eu terminei ele, era mais ou menos 5 para 1. Então só deu tempo de eu finalizar, limpar a pistola rapidinho ali, e já tive que tirar ele de dentro da cabine, porque eu tinha um carro para pintar já no primeiro horário. E o Gaúcho estava fazendo a preparação desse carro aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Tava fazendo a preparação dessa lateral, dessa tampa e também dessa porta. E tava bem úmido ainda, não tinha dado ali, a gente tinha que esperar pelo menos uns 20 minutinhos, 15 minutos, isso vai depender de cada fabricante e também da temperatura ambiente. O ideal mesmo era eu ter esperado aí uns 20 minutos para aí sim tirar o paralama da cabine. Mas já falei demais, vocês já devem estar curiosos para saber como que ficou o paralama, e deixa eu mostrar aqui para vocês. Dá uma olhada nessa pintura, como ficou uma pintura lisa e espelhada. E olha a queda de brilho, eu não falei pra vocês que foi bem pouco? Deixa eu aparecer aqui no reflexo aqui, ó. Dá uma olhadinha. Foi bem pouco a queda de brilho, porém, igual eu falei, ela tem um leve alaranjado. Talvez não dê pra ver aqui no vídeo, por conta da posição que eu pintei, realmente deixar uma pintura parecendo um espelho, parecendo um vidro. Na posição que eu pintei é difícil, é quase que impossível. Acho que da forma que ele tá agora, ó, seria mais fácil, mais simples da gente fazer essa pintura. E aí, o que vocês acharam? Se vocês olharem também aqui de ângulo, talvez não vai aparecer, tá? Mas ele tem uns pontinhos, tá, bem miudinhos no paralama, que é por conta justamente do que eu falei, que o Gaúcho tava fazendo a preparação ali fora ainda, e eu tirei, tava bem úmido, aquela poeira daquela massa poliéster acabou vindo pra cima do paralama. Verniz que eu usei foi o verniz HS da Anjo, diluído em 10%. Mostrei todo o passo a passo ali, e eu acabei esquecendo de falar qual a porcentagem que eu usei de diluente no verniz. Foi 10%. Lembrando que pra gente fazer uma pintura lisa, uma pintura espelhada, a gente não tem que diluir demais o verniz para ele ficar mais fininho. Quanto mais a gente dilui, mais a gente acaba perdendo sólidos. Quanto mais a gente perde sólidos, maior é a chance de dar queda de brilho. Então, tropa, esse foi mais um vídeo no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não se esquece de deixar aquele like. Para quem não é inscrito aí ainda no canal, aqui embaixo do teu lado direito está escrito inscrevam-se. Cliquem ali, acionem o sininho de notificação sempre que eu postar o vídeo,
e o YouTube enviará uma mensagem pra vocês e vocês não perderão conteúdo nenhum. Tropa, deixem aí nos comentários também aquela sugestão de vídeo para esses paralamas. Eu vou falar pra vocês, ó, que eu vou pintar um desse, da mesma cor, e aqui, ó, no areião. Acho que vai ser o próximo.